Direito processual penal, ação penal. Continuando a falar das condições da ação, ainda no seu elemento genérico, vamos finalmente falar da justa causa. E nesse caso temos que a justa causa é um conceito aberto. Ele se assemelha a um suporte mínimo probatório para a persecução penal. Portanto, ele faz menção à função dos elementos informativos, que já estudamos anteriormente. E a função dos elementos informativos é formar o opinio delicti do Ministério Público, é demonstrar o fumus comissi delicti e tem ainda o caso da função preservadora. Portanto, só haverá a denúncia se e somente se houver fundamentos para esta. Logo, a função preservadora ela evita a estigmatização do acusado e os custos desnecessários ao Estado para a persecução penal que não terá qualquer fundamento. Por isso, esse conceito aberto é ligado a esse suporte mínimo probatório. E em relação à questão da justa causa, precisamos tomar um cuidado quanto à diferença que existe entre a justa causa delineada no artigo 3953 do CPP e a justa causa delineada no artigo 6841 do CPP, que são diferentes. E como já lemos anteriormente, o artigo 395 diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Já no caso do artigo 6841 do CPP, está relacionado às possibilidades de habeas corpus, dizendo que a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa. E da leitura desses dois artigos, podemos perceber que com relação ao artigo 3953, que diz respeito à justa causa para as condições da ação, ela levará à rejeição da peça acusatória, e nesse caso tem fundamento de fato. Já no caso do artigo 6841 do CPP, que diz respeito à possibilidade de rejeição do habeas corpus, ele tem uma amplitude muito maior, porquanto ele é baseado tanto em fundamentos de fato como em fundamentos de direito. Com relação à justa causa, ainda precisamos falar da sua natureza jurídica, porquanto existe uma controvérsia em relação a esta. E aí teremos que alguns doutrinadores entendem ela como uma condição da ação, ou seja, em seu elemento genérico, conforme temos analisado. Outros entendem que ela é um pressuposto processual de validade, portanto está ligado aos elementos informativos da ação penal, conforme vimos anteriormente. Outros ainda dizem que ele está contido nos elementos do interesse de agir, que analisamos em aula anterior, e como observamos, os elementos do interesse de agir são a necessidade, a adequação e a utilidade, e aí entraria como mais um elemento do interesse de agir a justa causa, que nesse caso estaria relacionado ao fumo boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito. No entanto, independente da posição adotada, todos eles deverão impedir o prosseguimento da ação penal, e isso que é relevante. Existem ainda duas formas distintas em que a justa causa se apresenta. E aí teremos a justa causa simples, que incide somente na infração principal, ou a justa causa duplicada, que está relacionada aos crimes acessórios, que nós já vimos quando falamos da classificação doutrinária do delito nas aulas de direito penal. E nessa oportunidade nós observamos que o crime acessório depende da prática de um crime anterior, que é diferente também do princípio da subsidiariedade. E informamos que o artigo 108 do CP informa que a extinção da punibilidade do crime principal não se estende ao crime acessório. Na oportunidade ainda demos vários exemplos, dentre os quais o artigo 1º da Lei 9613, que é a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E nesse particular nós podemos dizer que tanto o delito principal como o delito antecedente devem ter tipicidade. Por isso a doutrina classifica como dupla justa causa dupla. E podemos citar como exemplo o caso do delito principal, que é descrito no artigo 1º da Lei 9613, que diz que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Conforme lido no artigo 1º, esse delito deve ser proveniente de uma outra infração, que é chamado de delito antecedente, que nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da mesma lei, deve ter tipicidade.
E o parágrafo 1º informa que a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. E somente para recordar, importante lembrar que independe de julgamento o crime antecedente, para que o delito principal seja imputável, nos termos do artigo 2, inciso 2 da Lei 9613, que diz que o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo o juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Portanto, ainda que o delito antecedente não seja julgado, tendo materialidade, o delito principal será tipificado. Dessa forma, tanto o delito principal como o crime acessório deverá encaixar-se na justa causa, por isso, justa causa duplicada.